Atos capítulo 20, 28, Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Deixa eu ver só os comentários aqui um pouquinho. A Andréia está falando assim: eu concordo, os direitos são iguais. Muitos não entendem dessa forma, infelizmente, a pastora Simone está falando aqui. Tem pessoas pedindo oração, eu vou orar no final por todos. O Bruno Dias está dizendo: concordo plenamente. A auxiliadora está dizendo: penso que Jesus é a verdadeira igreja. O Adão está falando: corretíssimo, pastor. Nós precisamos ser luz. Democracia, liberdade, não podemos impor nada. A Patrícia está falando aqui: olha, eu sou evangélica, meu marido é católico. Pronto, nós temos que conviver em paz. O que Jesus nos mandou, irmãos, foi pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Aquele que aceitar, aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ele será batizado. Pronto. Mas eu não tenho que impor isso para as pessoas, não. Amém? No nome de Jesus. Jesus não morreu para estabelecer uma organização social. Ele morreu para salvar a nossa alma, porque nós estávamos perdidos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Então, o templo, voltando a falar do templo aqui, nós estamos falando sobre a purificação do templo. O templo de Jerusalém, ele tinha sido construído para que o povo de Israel pudesse cultuar a Deus, através das suas orações e dos seus sacrifícios. E havia um espaço dedicado para aquelas pessoas que não faziam parte da nação judaica, que são chamados gentios, que também viriam de outros lugares para adorar o Deus de Israel. Então aquele pátio onde Jesus entra é o pátio dos gentios. Aquelas pessoas ali, mesmo que não fossem judeus, eles podiam conhecer as escrituras, eles podiam participar das festas anuais, e quando eles voltavam para as suas respectivas nações, muitos deles influenciavam o seu povo a servir a Deus. Ou seja, outras nações eram abençoadas através de Israel. Então o propósito original pelo qual Deus pediu para edificar um templo estava sendo cumprido. Deus nunca teve como propósito salvar apenas um povo, salvar apenas uma nação. Israel nasceu para ser um reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19, versículo 6, o Senhor diz: vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. Israel cumpriria o papel de interceder pelos povos, levando as outras nações também a conhecer a Deus. Só que, quando Jesus entrou ali, ele viu que, ao invés de Israel estar dando um bom testemunho para aqueles que não conheciam a Deus, os mercadores estavam impedindo as nações de conhecerem as coisas espirituais, de conhecerem o Senhor. Porque os cambistas e os vendedores vendiam produtos com preços exorbitantes, abusando do povo. Por isso que Jesus quis purificar o templo. Aqueles cambistas roubavam as pessoas que estavam ali de forma sincera buscando a Deus. E aqui não tem como não fazer um paralelo com a igreja de hoje. Eu sei que a maioria das pessoas vai até a igreja com o coração sincero, buscando a Deus. Muitos vão em uma necessidade, muitos vão porque foi o que aprenderam com a tradição dos seus pais, mas eles vão porque a pessoa pensa assim: não, eu tenho um momento na minha semana em que eu paro para exercer aqui os rituais da minha religião.
Só que muitos líderes cristãos, e aqui eu coloco de qualquer religião, se aproveitam dessa sinceridade do povo e começam a explorar de forma incorreta essas pessoas. Então, o lugar que seria chamado casa de oração, que deveria ser uma casa de oração para todos os povos, se tornou um covil de ladrões, é o que Jesus está dizendo aqui. Alguma semelhança com algumas igrejas que você conhece aí? Não precisa colocar o nome não, mas a gente sabe, irmãos, que existem os vendilhões do templo, né? Pessoas que se tornaram profissionais da fé. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo assim uma coisa absurda com um grupo e falando que aquilo era para que o nome de Deus fosse glorificado, e Deus não tem nada a ver com aquilo, sabe? Deus não tem nada a ver com... O culto a Deus, ele é racional. Eu gosto muito de um pastor daqui de Belo Horizonte, o pastor Márcio, que tem um projeto que nós apoiamos, é um projeto lá na comunidade Morro das Pedras, projeto Romper, e ele faz um trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco. Ele faz um trabalho social maravilhoso. Ele se propôs, junto com a esposa dele, a dar uma refeição por dia e prega a palavra de Deus para essas pessoas, e é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. E tem dia que, ele foi meu professor no seminário, havia dias em que ele juntava aqueles meninos ali, os adolescentes, o grupo, né, que ele estava tomando conta, que geralmente são pessoas que a igreja não quer, porque não levam dízimo, não levam oferta, não tem nada. E o pastor levava eles no estádio para ver o jogo do Atlético, o jogo do Cruzeiro, o jogo do América. E ele postava na rede social dizendo assim: hoje o nosso culto é aqui, ó. Hoje nós estamos cultuando a Deus aqui. Nós precisamos quebrar algumas coisas em nós. Nós estamos em processo de transformação, em uma nova compreensão das coisas de Deus. Eu já fiz parte de igrejas evangélicas e eu sou muito grato a tudo que eu aprendi, a como eu fui cuidado e pastoreado. Mas na minha concepção, eu tinha que passar mais tempo na igreja do que na minha própria casa. E eu muitas vezes sacrifiquei a adolescência, a infância dos meus filhos, a juventude deles, envolvendo eles em coisas da igreja que eram bênção, mas que não precisava ser naquele nível de exagero que eu estava levando. Eu quero que você me entenda aqui, no nome de Jesus também. Eu estou colocando a minha cara para bater hoje, hein? Então, eu ia na igreja segunda, terça, quarta, sexta-feira culto de libertação, sábado rede de jovens, domingo escola dominical, domingo à tarde evangelismo, domingo à noite culto de celebração. E eu estava sufocando a minha família com tantas atividades. Sendo que se eu fosse para uma pizzaria com a minha família, talvez fosse um culto que agradasse mais a Deus. Porque era um tempo de comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. Então, muitas vezes a gente foca muito no templo, na igreja, na instituição, nos trabalhos, e esquece de tirar férias com a família, uma vez por ano. É uma coisa para a gente pensar, irmãos. Eu preciso prestar um culto a Deus todos os dias. Deus não está somente na igreja. Deus não está restrito a 4 paredes. Eu estou aqui na minha casa. Estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Você acha que Deus está aqui? Jesus disse que onde houvessem 2 ou 3, Ele estaria. Eu não estou querendo anular o trabalho que é feito de forma presencial, aí na sua igreja,
na sua comunidade, vai, participe, mas dê um tempo para você mesmo, dê um tempo para sua família, dê um tempo para os seus filhos, tire um tempo para a comunhão com a sua esposa, com seu marido, porque esse é o culto que verdadeiramente agrada a Deus. Nós não podemos perder esse propósito. Jesus entendeu que aquele templo, a figura do templo havia perdido o seu propósito. O seu propósito inicial era espiritual, era louvar a Deus, era engrandecer o nome de Deus. Mas o propósito agora era puramente financeiro. Então eles haviam se desviado. A visão comercial se sobrepôs à espiritual. A intenção de servir aqueles que se achegavam para adorar a Deus cedeu lugar aos interesses que agora passaram a ser financeiros. A casa de oração se tornou um covil de ladrões e de salteadores. Eu e você fomos separados por Deus para sermos habitação do Altíssimo na terra. Aonde você vai, você carrega a presença de Deus com você. Onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, você carrega a presença do Espírito Santo em você. E Deus quer tocar as pessoas através de nós. Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que levar a pessoa para a igreja. Você precisa primeiro mostrar Jesus em você, nas suas atitudes, na sua mansidão, na sua humildade, na sua compaixão, no seu compromisso, na sua fidelidade. Não adianta querer enfiar Jesus a goela abaixo dos seus filhos se você não é um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma boa mãe. A primeira imagem que as pessoas têm de Deus, aquelas pessoas que não conhecem Jesus, é através da nossa vida. O primeiro livro que eles vão ler não é a Bíblia, é o livro da sua vida. Eles vão olhar para mim e para você e dizer, eu vejo Jesus. Ou vão dizer, eu não vejo Jesus naquela pessoa. Então, isso é muito sério, irmãos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos permitir que ele seja usado para o pecado, para a prostituição, para os vícios. Você tem um vício? Você tem um vício que está te prejudicando, está prejudicando as pessoas à sua volta? Hoje o Senhor te chama a abandonar esse vício, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você, a partir do momento que está cedendo a essa vontade, você está deixando de cumprir o propósito divino para o qual Deus chamou você. Não deixe que o seu coração se corrompa pelo engano da cobiça. Não tire Deus do centro do seu coração. Jesus quer ocupar o lugar principal na sua vida. Amém?